E a gente vai começar agora a nossa live sobre o que é o amor e o que é a raiva. E hoje eu vou dar um conteúdo que é muito bacana. Então chamem os amigos para a gente poder ter a interação de outras pessoas. Quem estiver no grupo, seja bem-vinda, Ana, seja bem-vinda, Bright. Sejam bem-vindos todos. Marca os amigos agora, chama todo mundo que tá aí, porque daqui a mais 6 pessoas na sala eu começo a tarefa, beleza? 6 pessoas na sala. Pra quê? Pra gente poder ter interação. Seja bem-vinda, Rô, seja bem-vinda, Anne, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar agora a conversar. E chamem os amiguinhos, chamem as amiguinhas. Nós vamos falar sobre o que é a raiva. Vou fazer uma pequena retrospectiva das 2 lives anteriores, de 1 minuto, só para pontuar. Essa live não vai ficar gravada, tá? Como as outras também não ficaram, elas ficaram 24 horas, mas essa não vai ficar. Por quê? Porque é um conteúdo para as pessoas poderem realmente pensar, ir para a cama, pensando em como fazer este planeta um lugar melhor. Essa é a ideia, e mais do que a ideia, isso é a proposta, e é uma ferramenta que eu descobri dentro de mim, experimentei com outras pessoas, e elas serviram, e porque me serviu, pode servir a outras pessoas. Nós sairmos do processo de fúria, de raiva, de ira, de zanga, né? É um pouco difícil expressar como é duro sair de uma situação de luto quando uma pessoa morre, é difícil quando uma pessoa recebe uma notícia sobre doença psíquica ou doença física, e as coisas ficam muito conectadas no plano da alma com o corpo e a alma. E a conversa de hoje é sobre como nós podemos transformar, e primeiro, para poder transformar, a gente vai precisar entender. Sim, Bright, vou falar do medo. Parabéns. Obrigada, Bruno. Seja bem-vindo, Bruno. Nós vamos falar sobre raiva, medo, fúria e o que é amor. Esse amor que a gente está conversando aqui não é o da caminha, tá? A gente não vai confundir os amores. E nem é do amor incondicional, não. É um amor muito, muito poderoso, que é o amor que você pode desenvolver a si mesmo. E, gente, eu vou olhar para cá e vou olhar para cá, e vou olhar para lá e vou olhar para lá. E de vez em quando eu vou estar fazendo assim. Por quê? Porque eu tenho um roteiro, e como eu tenho saído das lives sem horário, hoje eu vou experimentar fazer o horário. Eu queria saber de alguém que pode me avisar quando der 20 horas e 18 minutos para eu fazer a conclusão, porque nas últimas lives eu não organizei o horário e acabei não conseguindo concluir o que eu precisava, porque eu não sei lidar com o relógio, estou aprendendo. Seja bem-vinda, Ju, seja bem-vinda, Bia, que legal você aqui, muito bom. Turma, chamem os amigos, põe aí as pessoas que vocês gostam. Seja bem-vinda, Flá. Seja bem-vindo, Adriano. Seja bem-vinda, Adriana. Adriana Silva, oi, querida. Seja bem-vinda, boa noite. A todos, agora já passamos, já estamos então para o start para começar a nossa aula. 21 horas e 18 minutos, isso mesmo, falei errado, Bia. Que legal. Alguém presta atenção nas coisas. Vamos começar então. Bom, na primeira live nós falamos sobre a questão do que é o estado infantil, né? O estado infantil é o lugar onde a raiva está predominando. Como ficou comprovado, os bebês, eles não choram porque eles são só amor incondicional. Não, eles são pessoas necessitadas. E pessoas necessitadas que precisam de cuidado, elas chamam a atenção do universo inteiro, inclusive da vizinhança. Por quê? Porque é papel do bebê se autopreservar. E a raiva é a energia que anda junto com o amor, aquele amor de sobrevivência e de vivência. Seja bem-vinda, Marina. Vamos lá, continuando, chamem os amigos e vamos começar aqui a nossa live super especial sobre o que é a raiva, o que é a fúria, o que é a zanga, o que é o medo, para poder transformar. O amor, ele não é tão fácil e nem tão simples quanto a gente supõe, tá? O amor é um lugar que nos foi ensinado
que ele está mais ligado a ser dócil, gentil, e nem sempre ele é dócil e gentil. Por exemplo, parir não é um ato tão dócil e tão gentil. Então, é a energia da fúria, a energia da raiva transformada que nos permite parir. Quando a gente não consegue fazer isso, e a gente não, por exemplo, quando nós não permitimos que o masculino possa contribuir, que o masculino possa nos ajudar, nós ficamos com mais dificuldade, sim, nós ficamos com mais dificuldade de parir. Uau, que loucura, Carmen, que coisa esquisita. Pois é, verdade. É assim que a coisa se processa. Por quê? Descobri aqui como dar uma olhada no relógio. Gente, que massa! Nós estamos agora a 5 minutos de live. Se eu não tivesse um óculos aqui, eu ia ver com clareza. Bom, o que acontece? Parir é vir ao mundo. Para chegar ao mundo não é só a energia de leveza que acontece. Por quê? Porque existe a energia de iniciativa. E a iniciativa, ela na astrologia, é um departamento do ciclo marciano. Quem esteve presente na primeira live já sabe um tantinho sobre o curso do ciclo marciano. Quanto tempo é? Alguém aí que sabe? Escreve aí, eu sei o tempo do primeiro ciclo de Marte. Quem lembra, anota aí. Oi, Alex, seja bem-vindo. Quem lembra qual é o ciclo de Marte? Escreve aí para a moçada copiar. Falando, né? O que é a raiva? A raiva é o nosso estado limítrofe da nossa sobrevivência. A raiva é isso, tá? O bebezinho, quando ele nasce querendo conforto e cheio de raiva para aprender a receber amor. É por isso que ele caga. Por isso que ele caga. Seja bem-vindo. Saturno não. Saturno é 28 anos. Flá, Saturno é 28 anos. Não é 8 anos, Bruno, não é. Vamos lá, vamos dar mais uma chance, continuem participando. O primeiro ciclo de Marte, ninguém acertou. Eu vou continuar na medida em que a moçada está participando. Muito bom esse momento. Flá, 28 anos, Saturno, eu estou falando de Marte. Marte é iniciativa. Lembrem-se bem, vamos fazer uma pequena retrospectiva da primeira live, da segunda live, para a gente fazer essa com bastante integridade e entregar bastante material para todo mundo, ok? Chamem os amigos, porque quanto mais pessoas, melhor o feedback, tá bom? 2 anos e meio, parabéns, Bright, parabéns, Bright, parabéns. Muito bom, Bia, muito bom. A gente pode dizer aí 2 anos e 6 meses, 2 anos e meio, que é tudo a mesma coisa, parabéns. Então, exato, o primeiro ano e o segundo ano e meio da criança é para ela aprender a receber amor, porque ela nasce cheia de fúria. E por que ela nasce com tanta raiva, Carmen? Ela nasce com raiva, gente, porque tem uma coisa super... Tava gostosinho ficar lá na barriguinha de mamãe. Tava mó delícia, eu queria continuar lá. Mamãe até sentia por mim, eu não precisava fazer esforço algum. Ela chorava por mim, ela ria por mim, ela fazia cocô por mim, ela comia por mim, ela me fazia, né? E papai foi o instrumento para eu chegar nesse planeta. Então, antes de sermos gente-corpo, nós éramos gás carbônico, hidrogênio, gases nobres, nós éramos um monte de coisa antes de sermos humanos. Sim, antes de ser humano você já existia. Eu existia onde? Na cabeça da sua mãe? Não necessariamente, às vezes ela nem estava esperando que você chegasse, né? Às vezes ela nem estava esperando, é simples assim. Você chegou porque tem uma força maior, de um amor maior que cuida de tudo. Esse é o amor maior incondicional. Não é dele que a gente vai falar hoje, tá? Hoje nós vamos falar como transformar o rancor, né, em alegria e transformar a raiva em amor. A melhor maneira da gente transformar é primeiro entendendo, conhecendo e aprendendo a lidar com isso. Primeiro, quando a gente conhece, a gente quebra o padrão do medo. O medo tem uma relação com não entendermos o processo do que é o amor. Porque a gente olha para o bebezinho, nós, quando estamos cheios de amor, a gente olha para o bebê e vê nele só amor. Mas o bebê, ele tem raiva e fúria. Por quê? Ele precisa ter raiva para poder evacuar. Eu tô com raiva, eu tô zangado, eu vou cagar, eu caguei, pum. Ele não fala, ele não tem linguagem. A única linguagem dele é
A dor intestinal, a dor de barriga que dá e o medo de morrer, porque sabia que um bebê, se ficar muitas horas cagado, pode morrer de septicemia? Pode morrer. Por isso que a gente, quando vê o bebê cagado, a gente tem que trocar logo, né? Por quê? Porque nós não podemos ficar em contato com as fezes. Lembrando lá na primeira live que intestino e cérebro são muito parecidos nos seus próprios ciclos, nos seus processos de formação, só que o cérebro ele recebe do ambiente externo, dos gente, meu zoinho fica pra lá e pra cá, e vocês que se virem pra descobrir por que eu sou assim. Não é que eu sou estrábica, tão estrábica, é que eu não sei aqui onde olhar na câmera. Alguém vai mandar, olha no botão, mas não tem botão aqui no meu telefone. Voltando. Então, o cérebro e intestino são muito semelhantes, inclusive visualmente, tá? E nós temos dois cérebros, a parte direita e a parte esquerda. Nós temos dois intestinos. Intestino delgado, intestino grosso. Né? E cada um deles tem função. Hoje nós não vamos falar da parte biológica e nem da parte bioquímica como fizemos nas lives anteriores. Nós vamos falar hoje mais do comportamento, como isso pode nos ajudar. E quem tiver perguntas, se não tiver coraçãozinho aqui, eu vou ficar assim. Quer coraçãozinho? Ninguém me deu coraçãozinho. Não tem ninguém na sala. Eu acho que saiu todo mundo. Bom, vou continuar. Por mim mesma, eu vou continuar. E o que acontece? Cadê os coraçõezinhos aí pro Instagram começar a chamar a moçada? Aê, alguém deu coraçãozinho, só não sei quem foi. Muito obrigada, gente. Continue. O coraçãozinho tem que ficar circulando pra gente poder chamar as pessoas que eu convidei. Eu convidei 12 pessoas e um grupo de mastermind. Então, ou você é uma das pessoas que eu chamei, ou você é amigo de alguém que chamou, ou você é deste grupo de mastermind que eu participo, que tem um grupo pequeno. Enfim, eu quero que vocês continuem dando os coraçõezinhos para a gente poder chamar outras pessoas, porque o conteúdo é de alto valor e tem tudo a ver com o momento atual, ok? Quem perdeu a primeira e a segunda live, a gente vai dar novas lives explicando, mas primeiro vamos entender o que é a fúria, tá? A fúria é um estado de sobrevivência e a raiva é outro estado de sobrevivência que é parceira gemelar da fúria, ok? E o que é, na astrologia, esse primeiro ciclo? É o círculo de Marte, que tem a ver com ação e iniciativa. Quando a gente está falando de zanga agora, daquele sentimento. Ódio não é raiva, ódio e raiva são coisas diferentes. Tá? A raiva é um sentimento natural, humano, que você precisa, o pessoal já sabe, né? Que eu falo assim, e aí, raiva, você veio aqui? Você olha pra raiva e fala assim, porra, meu, você veio me perturbar de novo, velho? De novo você tá aqui comigo? Vamos lá, vamos. O que você tá precisando? Você tá bebê cagado? Vamos trocar as fraldas. É assim que se trata a raiva. Igual se cuida de um bebezinho chorão. A raiva a gente não trata estapeando, batendo boca, xingando. Você tem que acalmar. Quando demora muito para a gente ter uma conexão de compreensão do sentimento de raiva, a criança fica assada. A bunda do bebê fica assado. O cérebro do bebê fica nervoso. E quando você não abraça a sua raiva, fala assim, aí raiva, você tá aí? Eu vou cuidar de você, vem cá, bebê, vem cá, tchutchuco. O que acontece? Acontece um excesso de ação que gera sofrimento. Tipo, por exemplo, desconexão neurofisiológica, porque o corpo entra em estado de estresse. Como muitos já sabem, a palavra enfesado vem de cheio de fezes, que vem lá do francês. E por quê? Do latim? Porque fezes. Eles descobriam que quem morria do coração, quem morria estatelado, quem morria de infecção, normalmente tinha um excesso de fezes no sistema intestinal. Isso lá nos séculos anteriores, gente. Olha como a medicina fez um trabalho incrível nesse correr de anos. Olha quanta gente tem para agradecer, né? Para essa moçada, para os cientistas que cuidam disso há tanto tempo. Muito bem. Quando você entende que o teu cérebro e o teu intestino, eles são parceiros amigos, existe entre esses dois, o cérebro, a antena, e o intestino, o sistema de eliminação. E, aliás, lembrando, o sistema intestinal ele é também um sistema de coleta dos seus micronutrientes
Então, quando você tem uma má alimentação, você atrapalha o teu cérebro. Minha avó falava que quando você morre, você pode fazer muitas fezes. Sua avó estava certa, Flá, estava muito certa, muito obrigada. Por aí, as avós são muito sábias. E aí, o que que acontece com um cérebro, né? Quando ele tem esse processo de receber as informações, o bebê recebe a informação. Ele ficou lá 9 meses recebendo os informes de mamãe e de papai. Os informes de papai foram entregues. Papai foi nave pai e a mamãe foi nave mãe para perceber o processo de entender e dar ali. Mamãe não precisou falar, e aí, Deusão, manda a sobrancelha para cá, manda o umbigo para lá. Não, já vem perfeito, só que é como um HD sem informação e você, como indivíduo, começa a receber um software. Tá? Então, antes de existir, você já existia e quando você existe, você há de continuar existindo, mas isso é outra live. Vamos voltar para o rancor, alegria, raiva e amor, beleza? Então, eu fico olhando para cá e para lá, e quando eu quero ver a pergunta, eu olho para cá, quando eu quero ver o material, eu olho para cá, e assim vai ficando. O que que acontece quando a gente entende isso? No meio do caminho entre o rancor, que é passado, tá? E a raiva, que é sofrimento presencial, imediatismo, marciano de ação e iniciativa, acontece um processo mágico, acontece um processo incrível, acontece aquilo que ninguém espera. A bomba de amor que permite que você exista. Qual que é essa bomba de amor? Essa bomba de amor é o coração. E as outras vísceras? A gente vai fazer outras lives para a gente conversar sobre todos os órgãos, gente. Isso aqui é astrologia. E a gente está falando Marte é cabeça, tá? Marte não é só Áries. Você tem Marte, todo mundo tem Marte no mapa. A gente tem que saber onde é que está o mapa, onde é que está o Marte, para poder entender. Cérebro é primeiro ação. É no cérebro que a gente guarda a raiva, mas ele fica rememoriado em sistemas musculares. Quando você aprende a se autoconhecer, por isso que é tão importante se conhecer, você começa a entender todo esse processo. Aqui, quem tiver perguntas, vai colocando e quando eu falar alguma coisa que você não entender, eu coloco. O Alex Pedro está colocando aqui o seguinte: tem um tio-avô que estava tratando de um câncer no intestino, até que descobriram que era um cocô que estava no saco dele há 40 anos. E sim, o humor dele era péssimo. Muito bom. Obrigada, Alex. Foi sensacional esse depoimento. Maravilhoso, porque, enfim, o seu avô só era uma pessoa normal, passando por uma crise de raiva. Então, nós temos que ter intestinos limpos, nós temos que ter pensamentos limpos. Pensamento sujo, intestino sujo. Pensamento ruim, intestino ruim. Por isso, marca aí seu médico, marca seu amigo, marca seu psicólogo, marca o terapeuta. Eu tenho informações com dados científicos para passar para vocês, né? Sem dó nem piedade. Carmen, mas e por que você faz isso? Porque o mundo precisa se melhorar. Em tempos de Covid-19, esse parceiro, amigo nosso, que está aí fazendo uma grande seleção para a gente aprender a se unir, a moçada que carrega muito conhecimento e não está sendo utilizado, fica mais frágil. Sim, gente, é isso mesmo que eu falei. Eu sei que tem gente que não vai gostar, mas foi isso que eu disse. Uma pessoa que fica com a cabeça congestionada, com sofrimento psíquico e botando a culpa no mundo, fica mais vulnerável. Por isso que as crianças são mais fortes em relação ao Covid do que os mais maduros, tá? O que não impede que uma criança morra. Por quê? Porque a criança que morre não é uma experiência da alma da criança, é uma experiência para os pais, é uma experiência para a sociedade. Tá? Existem almas que são tão evoluídas, existem almas que são tão grandes que elas vêm só para cumprir um papel, nos ensinar. É o que muitas vezes pode estar acontecendo com uma alma que veio só para nos mostrar ou experimentarmos fazermos diferente. Gente, está tocando um telefone e eu não vou atender, deve ser minha mãe, porque eu vou dar atenção para vocês, depois eu ligo para ela, beleza? Então, o que acontece quando você
Dá espaço para aquilo que precisa ser feito, que é o quê? Compreender. Pensamento limpo, como é que se faz? Quem participou da primeira live já sabe um pouco, né? Quem participou da segunda live também sabe um pouco mais. Nessa terceira live, nós vamos falar do rancor. Gente, rancor tem a ver com memórias antigas, como bosta antiga no corpo, ok? Bosta antiga no corpo deixa você rancoroso. Então é necessário ter sim uma alimentação boa, uma alimentação limpa. Porque quando você tem uma alimentação limpa, procura seu médico, procura seu nutricionista, procura sua nutricionista, procura sua médica para entender como se purificar através da sua alimentação. Quando você faz isso a partir da alimentação, começa a acontecer um processo. Ah, Carmen, mas eu achei que bastava eu amar. Ah, eu gosto de amar. Eu amo videogame e nem por isso eu consigo me limpar só brincando de videogame. Aliás, videogame é uma ferramenta bastante marciana, a título de informação, pegando aqui o gancho para quem fica brigando com filhotes porque eles gostam de videogame. A única coisa que você precisa fazer é estabelecer horário, tá? Vocês precisam estabelecer horário, porque o game trabalha o cérebro, o game trabalha o sistema neurológico, trabalha sentido de precisão. Carmen, e o rancor? E o que tem de rancor? O rancor é bosta no intestino, literalmente. Má alimentação, excesso de farináceos. O que isso tem a ver com astrologia, querido? Prosperidade é casa 2. Multiplicar a prosperidade é casa 8. E casa 8 é intestino e casa 2 é boca. Uau, Carmen, como que isso tem a ver com amor? Tudo a ver com amor, né? Muitas vezes as fezes entaladas no intestino deixam a gente com os hormônios desorientados. Sem brincadeira, velho. Isso não é brincadeira, isso a ciência comprova. Um médico incrível, astrólogo chamado Rutger Dawkins, ele explica isso passo a passo, entende? Existe trabalho científico sobre isso, não é inspiração divina aleatória pura e simplesmente não. Óbvio que tem inspiração divina. Nós mesmo aqui nesse grupo que tá pequenininho, porque a moçada não convidou outras pessoas, é óbvio que isso vai sim ter inspiração. Nós já somos uma equipe em inspiração, em processo. Quem entrou aqui, entrou porque tem desejo de se autoconhecer e se autodesenvolver e tornar este planeta um lugar melhor, senão não teria entrado. Bom, vamos voltar. Rancor, a gente precisa transformar em alegria. Carmen, como é que transforma rancor em alegria? Se alguém escrever, eu respondo. Se ninguém escrever, eu não respondo. Dizem que é bom tomar patrióticos, isso ajuda? Patrióticos? Flá, eu não entendi o patrióticos. Verdade, pois teve o caso de uma criança que morreu e depois a família se uniu. Infelizmente, essas coisas acontecem, né? Porque o Jardim Secreto, seja bem-vindo, Jardim Secreto. O Jardim Secreto é maravilhoso. Como transformar rancor em alegria? Obrigada. Eu vou escrever, porque escreveram e perguntaram e pediram. A forma de transformar o rancor em alegria é aprendendo a cuidar da alimentação, né, de uma forma responsável. Tem algumas dicas que eu vou dar agora. Peguem papel e caneta, porque isso aqui não vai ficar gravado, tá? É muito importante, como transformar. Tô escrevendo aqui, Jardim Secreto, tô falando, né? Vocês vão escrever agora como transformar o rancor em alegria. Primeira coisa, beba mais água do que você sente sede e beba mais vezes para poder hidratar o seu sistema intestinal, para ele poder ter força para expulsar o que é sujeira. Começa assim. Porque o que for excedente de água saudável, água de filtro, água saudável, porque você vai ter que hidratar para não machucar o seu ânus, porque raiva normalmente é desidratação no organismo como um todo,
Isso mesmo, gente. Por isso que nós precisamos cuidar dos nossos mares, das nossas águas, porque os mares fazem nuvens, as nuvens fazem movimento, essas nuvens chovem nas nossas cidades, as águas vão para o subsolo e o círculo virtuoso acontece. Apenas 6% do planeta é de água não salgada, mas é água salgada que evapora, né? O sal fica aqui no planeta para nos dar ancoramento e limpar as nossas vidas e as nossas almas. E, gente, isso não é misticismo, isso é experiência científica. Calma, que tudo tem um roteiro. Bom, quem tiver dúvidas e quiser estudar tanto quanto eu estudei, pega os 27 livros compêndios deste tamanho, assim, enorme, de 500 páginas, do Rutger Dawkins. Mas vamos começar aqui, porque o importante é dar conteúdo de valor para você usar no seu cotidiano. Beleza? Entendendo que para transformar rancor em alegria, você precisa primeiro hidratar seu corpo. A primeira coisa que o seu corpo precisa é hidratação para poder melhorar todo o seu sistema imunológico. E aí você vai selecionar a comida. Toda a comida que vem embalada, ela deve ser desconfiada. Eu compro embalagem, claro que eu compro, faz parte do mundo moderno. Mas nós precisamos, junto com os produtos embalados, escolher também produtos que venham a granel, saudáveis, sem tanta embalagem. Porque o produto de embalagem ele já não está vivo. Tá? E isso melhora o nosso sistema intestinal, sim, e tira o rancor? Tira. E o que tira o rancor? Agora vai ser a grande sacada para vocês anotarem. Quem pegou papel? Quem pegou papel? Quem pegou papel? Ninguém pegou papel? Ninguém pegou caneta? Tem que anotar, gente. Tem que pegar papel para anotar. Então vamos lá. Pegou papel. Tem 3 níveis de alimentação natural que a própria natureza entrega, tá? O do desconhecimento, que é aquilo que vai abaixo da terra. O do desconhecimento, por exemplo, são as batatas, são todos os tubérculos, são as cebolas, os alhos. Eles são do desconhecimento, eles tratam o nosso sistema de forma inconsciente. Tá? E aí tem os da sabedoria, são os alimentos que nascem acima do solo, mas que não estão no ar. Por exemplo, não estão no alto, não estão nas árvores. Estão, por exemplo, nas lianas ou estão em galhos que você tem alcance da mão ou que vai direto rasteiro, como, por exemplo, a hortelã, como, por exemplo, a parte superior da cenoura. A cenoura, a parte inferior, é do desconhecimento. A parte superior, aquela partinha verdinha que todo mundo joga fora, é da sabedoria. Dá para fazer suco, dá para fazer tempero, dá para fazer farofa, muitas coisas. E aí existe a do amor incondicional. Por exemplo, a do amor incondicional são as maçãs, as peras, as bananas, as pitangas, enfim, porque ela já está pronto. Aquilo que você não precisa cozinhar e que pode naturalmente ser comido cru, é do amor incondicional. Nossa, Carmen, e isso muda o rancor em alegria? Muda. Isso muda o rancor em alegria. Só que você não pode fazer uma vez só. Você tem que nutrir o seu corpo com constância com isso. Entende? Isso é muito importante. Carmen, onde você descobriu isso? Bom, quando meu irmão morreu ano passado, no dia do meu aniversário, foi muito terrível. Eu pensei que eu ia morrer de dor. Mas aí aconteceu uma coisa incrível. Aconteceu uma coisa mágica. Eu comecei a ter um pouco mais de atenção com este processo alimentar. Não que eu tenha me tornado uma pessoa muito disciplinada na alimentação, mas o simples fato de eu trazer isso para a consciência fazia meu corpo coletar aquilo. E eu comecei a entender todo um processo, e eu comecei a receber um download. Olha, eu fiquei tão triste, tão triste, tão triste, que eu tive, inclusive, um negócio chamado dengue. Eu fiquei muito dengosa, eu pensei que eu ia morrer. Meu irmão ficou lá na minha frente conversando comigo, ele já estava lá no outro plano, e eu pensando que ele estava vivo. Eu estava tendo o quê? Delírio. Por quê? Porque eu estava muito triste. Porque perder alguém que a gente ama é muito duro. É uma coisa muito terrível. E nesse momento eu comecei a perceber que rolava uma inspiração. E eu falei assim comigo: ok, Carmen, você vai fazer todo o possível e vai permitir que o amor chegue. Estranhamente, o amor chegou. E o amor chega. Inclusive aquele amor de caminha, o amor de abraço, o amor de beijinho. Acabou os coraçãozinhos, vou parar por aqui. O pessoal não tá gostando, acho que é a hora de eu parar. Se tiver sem coraçãozinho, eu paro de falar, gente. Porque, pra que eu vou falar se não estão gostando, não é verdade? A gente só fala porque tá gostando, né? E aí, é isso aí. Vamos continuar. Essa questão da alimentação, ela mexe com nossa fisiologia, ela mexe com o nosso cérebro.
ela mexe com tudo, tá? É importante? É importante. É suficiente? Não, não é suficiente. Você precisa explicar também para o teu cérebro que você não tá zangado com a tua raiva. Por quê? Porque a raiva, lembra, ela é como um bebê cagado, ela precisa ser compreendida. Por que que o bebê chora? Ele chora porque quer colo, quer abraço, quer beijinho, quer ser trocado, quer ser alimentado e quer escutar que ele é maravilhoso, que ele é tudo de bom e que ele é puro amor. Quando você dá tudo isso para ele, quando ele sente que o ambiente dá isso para ele se acalma e ele só vai chorar quando precisar de comida de novo. Ah, então é melhor dar peitinho do que dar mamadeira? É sim, se for possível dar peitinho, vai ser sempre muitas vezes melhor. Na realidade, quando a mamãe dá o peitinho pro bebê, ela já tá passando o download de todos os amores que ela já aprendeu. Porque o peito, ele é departamento do signo de Câncer, do signo do caranguejo. Ele é departamento do signo do afeto, do signo lunar, que homens e mulheres precisam aprender a receber para aprender a lidar com seus humores. Ai, que amor, Jardim Secreto, muitos beijos, muito amor para você que você falou isso. Obrigada, obrigada, obrigada. Vamos continuar. E aí o que que acontece? Você tem aí um conteúdo de muito valor, eu quero entregar tudo para vocês. Peguem papel e caneta, escrevam o que você... Não vai ficar a live disponível, gente. Marca os amiguinhos, tá? Marca os amiguinhos. O ascendente da Flá é caranguejo. Todo mundo tem caranguejo no mapa. Onde você tem o signo de caranguejo, você vai lá ver a casa onde está o signo do câncer, do caranguejo, e você vai dizer aonde é o bom lugar de você nutrir. Mas faz isso depois da live, tá? Ou entre em contato com a pessoa. A gente fala, Alessandra, do Sol, a Lua, Mercúrio, todos os planetas estão envolvidos e todos os signos. Primeiro a gente vai falar do todo. Hoje a live é sobre rancor e alegria, raiva e amor. Eles nascem juntos, gente, nascem juntos. O amor e a raiva nascem juntos. Por quê? 9 meses é o ciclo de Vênus, 9 meses é o ciclo de Vênus, 2 anos e meio é o ciclo de Marte. Sem a energia da raiva, a mamãe não teria como parir. Olha que incrível, é mágico. A mamãe só tem força para parir, que tem uma força de raiva obediente. A raiva, ela precisa dar direção, ela não pode ser anulada. Se uma pessoa for hipnotizada para não sentir raiva nenhuma, ela não vai nem conseguir amar. Porque, olha só, inspiração, expiração. Você inspira uma porção de gases e expira outra porção de gases. Você não inspira só hidrogênio e oxigênio, são gases nobres e diversos gases, né? O que acontece? O teu corpo faz a transformação e expira. E como é que começa esse processo de transformação no nível da alma? É quando você começa a entender como funciona o seu cérebro. E cada um de nós tem um cérebro diferente, único. Né? Quando a gente quer forjar o outro para ele ser o que a sociedade manda, o que o mundo manda, talvez nós estejamos esquartejando as competências dessa pessoa. Né? Porque a vida e a divindade, ela tem formas incríveis e extraordinárias de se manifestar. Então vamos lá. Tá claro até aqui? Quem tiver dúvidas, me coloca a perguntinha aqui que eu tô conseguindo ler e a gente vai continuar a nossa conversa, beleza? O que acontece quando você transforma a zanga, o sentimento de rancor? Porque rancor é coisa antiga, é bosta antiga no intestino. Uau! Aí, por que a bosta ficou no intestino? Por 3 motivos básicos. Você se intoxicou de sentimentos ruins, você se intoxicou de comida ruim e você ficou desinformado. Eu tô aqui para acabar com a sua ignorância, para fazer você se tornar uma pessoa melhor para você, entende? E cada um tem que aprender a ser autorresponsável. Sim, não parar de botar a culpa na papai, parar de botar a culpa na mamãe, parar de botar a culpa nos outros, porque quando você põe culpa no outro, você se exime da responsabilidade de cuidar de si mesmo, entende? Essa responsabilidade de cuidar de si mesmo cabe a você. Como eu disse lá na primeira live, torne-se a pessoa que você quer ter do lado.
Torne-se a pessoa que você quer ter do lado, porque só você vai ter 100% de você com você. Eu vou repetir. Torne-se a pessoa que você quer ter do lado, porque só você vai ter você o tempo todo com você. Entende? Quando você dá esse espaço, entende essa mecânica, começa a acontecer uma mágica. Teu corpo, que a água, ela não é só hidrogênio e oxigênio. A água é também memória. A água tem memória. Nós precisamos cuidar da água do planeta porque a água tem memória. E quando você entende isso, você começa a parar para pensar. Vou cuidar bem do meu filtro, preferencialmente o filtro de barro seria ideal, porque esse filtro de barro, ele é muito adequado porque ele imita as nossas fontes, que são realmente as terras, as águas. Periodicamente trocar o filtro a cada 6 meses, assim como periodicamente você tem que trocar os seus pensamentos, pensar, esse pensamento é válido, ele está ajudando, ele está contribuindo, ele está favorecendo, quem que eu estou ajudando, por quê? Vamos entender melhor. Os arianos que... Tem algum ariano ou ariana aqui no grupo? Escreve aí embaixo, porque eu preciso saber se tem ariano e ariana, porque Áries é a ferramenta solar. Áries é a ferramenta solar governado por Marte para nos dar coragem para a iniciativa. Tem alguém aí que é de Áries? Tem alguém aí? Aí, Marina! Força, Marina! Força, Anne! Os arianos e as arianas. Maravilha, maravilha, maravilha. Seja bem-vinda, Anne. Todos os arianos solares, eles carregam esse informe de coragem. E o que é a raiva? Né? Tem gente que fala assim, ai, Ariano é muito nervoso. Não, Ariano não é nervoso. Ariano é mais consciente da raiva e rapidamente ele muda. Porque sabe que tem que tomar iniciativa, sabe que precisa fazer alguma coisa com aquilo. Né? Arianos bem-sucedidos são aqueles que ajudam outras pessoas a agirem, às vezes com doçura, às vezes com entusiasmo, às vezes na torcida. Nossa, Alessandra, que sorte você tem de ter arianos na sua casa, porque eles te obrigam a agir por força. Ariana com ascendente em Áries, Anne, eu te amo, que bacana, que legal. Somos maravilhosos, olha, Marina. Então, esse processo de saber, entender o processo ariano. Mas você não é ariano, mas você tem áreas no mapa. É. A Marina tá falando um joinha. Você é ariano, você é ariana, você tem áreas no mapa. Mas você não é, você continua tendo áreas no mapa em algum lugar. Então a gente precisa descobrir em qual casa que tá, onde é que tá Marte, o que vai fazer. O que isso tem a ver com cabeça, Carmen? Áreas é para onde eu levo o universo da coragem. Pensamento é um departamento mercurial. Todo mundo tem Mercúrio no mapa. Amor, afetividade é Vênus e Lua. Mas todo mundo tem Vênus e Lua no mapa. Entende? Dá para entender o que eu estou falando? Se tem alguém que não está entendendo, fala assim, Carmen, não entendi. Porque daí eu vou explicar melhor, tá? Então vamos só fazer uma pequena retrospectiva. Amor é parceiro cunhado da raiva. Eles andam juntos. Você tem que aprender a respeitar a raiva. Raiva não é, ai, agora tô com raiva. Não, não é nada disso, tá? A raiva assim, então, filho, você tá aí. Vamos tratar dessa raiva. Igual se trata de um bebê cagado. Igual se trata de um bebê chorão. Ele pode estar querendo comer, ele pode estar querendo ser colinho, ele pode estar querendo ser limpado. É só isso que precisa ser feito. Ah, é simples assim? Sim. Pro bebê a gente dá peitinho de mamãe, pro bebê a gente dá mamadeirinha se a mamãe não tiver o peitinho disponível. A gente cuida do bebê, a gente não pode largar o bebê. Como eu contei ontem, na live de ontem eu expliquei, teve experiência no período nazista, é terrível falar sobre isso, teve experiência no período nazista, onde crianças foram colocadas em berços, e as que não receberam colo, e as que não receberam contato, elas morreram